Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com Pauta em Debate. Vamos começar o Pauta em Debate desta noite conversando com a consultora e coaching Edneia Périco Sala. Ela vai falar conosco sobre gestão de tempo. Olá, Edneia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Marcos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um prazer. Edneia, nós vivemos um mundo hoje muito corrido, conturbado, e todo mundo fala que o que menos tem é tempo. Como que as pessoas podem fazer isso para administrar, para fazer a gestão do seu tempo? Bom, primeiro, o convite que eu faço é uma releitura sobre essa questão do conceito, o tempo. O tempo, ele pode ser entendido de várias formas, né? A vivência do dia a dia, onde se resulta nessa fala de eu não tenho tempo. Você não tem tempo para quê? A primeira pergunta é essa. Então, eu preciso entender que tempo é esse que eu preciso para realizar o quê? Qual é o objeto de desejo, né? Nós passamos a vida desejando realizar coisas e às vezes a vida vai e o desejo não se realizou. Então a primeira grande pergunta é, tempo para quê? Porque nós vivemos num mundo onde a gente assimila muitas tarefas, né? E acredite, há muito tempo desperdiçado, tempo que a gente poderia estar realizando. Então, é muito relacionado à questão da importância. Primeiro, nós temos que, dentro dessa releitura, entender que tempo é um recurso. Se esse tempo fosse dinheiro, tem muita gente que está jogando dinheiro fora. Perfeito. E, inclusive, dentro de uma oficina que eu desenvolvi, eu trabalho muito essa relação do tempo em relação ao recurso, fazendo uma análise direta ao dinheiro. Então, se eu te dou R$100 para você ir a uma loja e fazer um determinado item de compras. E você tem aquele orçamento e você precisa comprar aquelas coisas. Então como você vai se comportar para gerenciar esse recurso? Né? Vou comprar de qualquer jeito, não vou fazer uma pesquisa, não vou me planejar, não vou fazer uma cotação. Né? Então são técnicas de otimizar o recurso que eu tenho. Da mesma forma, o tempo. Então, tempo para quê? Então, se eu começo a entender a tarefa que eu quero realizar, então a questão é, quanto tempo eu preciso para realizar essa tarefa? Então, exemplo, eu quero realizar uma viagem. Né? Quantas pessoas passam a vida querendo realizar uma viagem e não conseguem? Então, o que me impede? É o fator tempo? É uma programação, uma releitura do que eu quero, os recursos que eu preciso mobilizar para que isso aconteça. Então, primeiro eu tenho que clarificar o que eu quero como resultado, entendendo o recurso, o tempo que eu tenho. E o que envolve além disso, porque às vezes não é só a questão de tempo, às vezes é um recurso financeiro, às vezes o que acontece muito no meio empresarial, pessoas, né, empresas familiares, por exemplo, que as pessoas não conseguem, por exemplo, sair de férias. Né? Acontece casos de clientes que eu atendo, de ficarem 3, 4 anos presos dentro de uma empresa porque não tem tempo para sair de férias. Então, o primeiro passo, a pessoa ela tem que querer e saber para que ela quer tempo. Perfeitamente. E depois ela tem que se planejar. Perfeitamente. Ou seja, no médio e longo prazo, porque o tempo ele é algo ele não é palpável. E a cada segundo o tempo está passando. Mesmo que você, em unidades de medidas, vamos falar, né? O tempo é medido por segundos, minutos, horas, dias, anos, mas se a pessoa não se programar, esse tempo, a cada segundo ela vai perdendo e ela não recupera mais. Esse tempo que nós estamos utilizando aqui agora é um tempo que nós nunca mais vamos ter. Né? Uma pergunta que eu faço, que eu gosto, que eu acho que identifica bem isso. Quantos anos você tem? Vou fazer 42. 42 anos. Então, você diria, tenho 41 anos, certo? Certo. E se eu te dissesse que você não tem 41 anos, como que isso te soa? Você é especialista, mas, bom, pelo que eu entendo de tempo, eu tenho 41 anos. E eu digo que você não tem 41 anos, é cartucho queimado.
Já foi, já era. Já passou. É um tempo, é um recurso que você utilizou. O que você fez nesse... Eu não tenho... Você não tem mais eu 41 não tenho anos. mais 41 Agora anos. qual é a estimativa? Quanto tempo mais você tem para realizar? 41 já era. Eu não tenho mais. Eu já vivenciei. Você já vivenciou, é um recurso que você já utilizou e que você não tem como reaver. Essa é a seriedade do tempo. Então qual a perspectiva de tempo que eu ainda tenho para realizar as coisas? Então o tempo na sua releitura é realização pessoal, realização profissional, uma realização num conjunto, entendendo o âmbito familiar, né? Porque hoje, muitas vezes, no âmbito familiar, às vezes a gente está tão envolvido com o trabalho, usa o recurso do tempo só para isso e a outra área fica em déficit. Eu não consigo utilizar o recurso para isso. Então, tem como alinhar, tem como gerar um equilíbrio? Tem. Então, primeiro eu preciso entender como eu estou usando o recurso chamado tempo. Todos temos 24 horas, você concorda com isso? Sim. O que faz com que uns produzam mais e outros produzam menos? O espaço de tempo, Cronos, 24 horas, é igual para todo mundo. A utilização, não, é pessoal. Uns dormem mais, outros dormem menos. Uns comem mais, uns comem menos. E aí vem a questão do resultado e da celebração em relação às coisas que eu me proponho a fazer. Então o primeiro passo é vinculado a si próprio. Perfeitamente. Eu vou fazer o meu tempo de forma tal que eu me satisfaça. Exatamente. Eu não posso ficar vinculado a querer ser igual ao outro. Eu tenho que me programar e me conscientizar que o meu tempo eu tenho que gerenciar para atender às minhas expectativas. Perfeito, porque nós somos indivíduos e cada um tem o seu próprio desenho, o seu próprio contexto, a sua própria cultura e, principalmente, as suas próprias habilidades. Numa mesma tarefa, colocando isso num ambiente empresarial ou que seja em casa, uma dona de casa, né? Numa faxina, por exemplo. Entendendo o recurso de tempo, cada um desenvolve a mesma tarefa com um coeficiente de tempo diferente, porque a habilidade de cada um é diferente. Às vezes um é muito ágil na mesma tarefa e o outro não. Então eu preciso entender quem sou eu, como eu funciono, quais as habilidades que eu posso e devo aprimorar, entendendo o recurso que eu desejo para cada tarefa, né? Num ambiente empresarial, por exemplo, eu gosto de uma brincadeira que eu falo assim, o tempo começa a dar resultado através do primeiro suspiro, mas é um suspiro de decisão, né? Quantas pessoas a gente conhece em equipes de trabalho que vivem suspirando, mas por falta de tempo? É o suspiro da energia negativa, vamos colocar assim. Ela sempre está correndo atrás, né? Exatamente. Parece que ela sempre está no débito. Eu sempre estou fazendo, é uma carga pesada, mas eu não vejo o resultado disso. Para onde está indo o meu tempo que eu não vejo o resultado? Porque a satisfação está no resultado final. E como ela nunca chega no resultado, ela sempre está insatisfeita e parece que ela nunca consegue atingir algo. E esse planejamento que é importante? Exatamente. Quando eu falo desse suspiro, é aquele suspiro que eu preciso fazer alguma coisa a respeito. É o suspiro da verdade, né? É o suspiro da decisão. Hoje eu decido que eu vou obter esse resultado. Então eu começo a trabalhar a minha mente e criar um foco. Então, entre N tarefas, um exemplo, qual é a tarefa que eu preciso e desejo realizar e celebrar esse resultado? Então você vai criar um foco nessa tarefa, você vai entender os recursos que têm impedido de que eu faça. Então deixar a justificativa de falta de tempo e entender quais são as barreiras que se apresentam para que esse resultado não aconteça. Né? Aí vem a questão da procrastinação. Porque se eu não estou envolvido emocionalmente com aquilo, eu estou usando energia do mesmo jeito, mas o resultado não aparece. Então se aquilo passa a fazer sentido para mim, eu tenho uma opção, uma escolha pessoal em que eu quero ver aquele resultado, então eu estou mobilizando as minhas forças, eu estou mobilizando os meus recursos internos também para entender aquele momento e começar a fazer diferente. Né? Está comprometido com a ação. Comprometimento. Seja o comprometimento consigo próprio, seja o comprometimento na empresa, com o trabalho, enfim. Você tem que estar comprometido com essa ação, aonde você vai aproveitar melhor o tempo.
Exatamente. Através desse comprometimento, eu começo a estabelecer limites. Há uma fala que diz que a tarefa se expande de acordo com o tempo que eu tenho para realizá-la. Ou seja, se eu não tenho um comprometimento de saber que essa tarefa ela tem um prazo, então uma hora eu faço, um dia eu faço. Posso citar um exemplo aqui? Sim. Dentro de uma oficina, um exemplo muito básico, né, de uma participante que ela colocou que há 4 anos ela queria organizar as fotos dela, os álbuns dela. Hoje, nessa era digital, né, o que mais a gente tem nos nossos computadores são imagens. E fotos de vários momentos da nossa alegria, da nossa felicidade. E quando você quer aquilo, aonde que está? E o desejo dela era organizar isso. Ele fica lá, se você aproveita 1% dessa. Então esse é um imagens. exemplo bem bacana. Aí eu falei assim, há quanto tempo você deseja fazer isso? Primeira fala, há muito tempo. Tá bom, há muito tempo quanto? Então você tem que começar a clarificar. Dias, palpável. Meses, anos. Então traduz essa fala, há muito tempo. Há 4 anos, Edneia. Há 4 anos eu estou suspirando por ter esse resultado. E eu não consigo fazer, eu não tenho tempo para isso. Beleza. E aí nós vamos trazer, então, clarificou o desejo, arrumar as pastas de fotografia. Fez o suspiro da decisão. Perfeito. Então quanto tempo você acha que você precisa? Eu acho que em 1 ou 2 meses eu consigo. Essa foi a fala da pessoa. Perfeito. Quanto tempo você tem disponível para começar a trabalhar isso a partir de agora? Por dia, entendendo a sua rotina de trabalho. Aí ela pensou e disse, eu posso dispor de meia hora todos os dias. Perfeito. Então, quando é que vai ser essa meia hora? Vai ser de manhã, vai ser de tarde ou vai ser de noite? Qual é o momento pessoal que se encaixa dentro do seu perfil que você pode começar a realizar essa tarefa? Enfim, depois ela me deu o feedback. Em quanto tempo ela conseguiu organizar as fotos que ela suspirava há 4 anos? Quanto? Dentro de 1 semana, em 3 dias. Então, eu vejo que é o comprometimento, que você colocou muito bem, a decisão de fazer, porque como as atividades que parecem que são muito longas, nós vamos adiando. E daí você dividir e planejar. Em 1 semana, se ela usou, vamos dizer, 5 dias ou 7 dias, em 3 horas e meia ela resolveu o problema. E isso nos traz para a reflexão quantas meia horas do meu dia, da minha semana, do meu mês, do meu ano, eu tenho deixado inutilizada. Eu já perdi, né? Perdeu. Meus 41 já foi. Meus 41 já foi, eu não tenho mais. Então a ideia é essa, dividir o tempo em caixas, né? Então no ambiente empresarial as pessoas vão com a ideia de que eu vou entrar às 8 e vou sair ao meio-dia. Eu tenho 4 horas. 4 horas para fazer o quê? Tudo o quê? Então, se eu começar a organizar a minha mente, entender que eu não tenho mais 4 horas, eu tenho uma primeira hora. E ainda eu posso dividir essa primeira hora em 2 meia hora. O que eu consigo fazer em 2 meia hora que vai me trazer um resultado, que fará diferença para a minha produtividade naquele dia e que vai me dar um suspiro de celebração em vez de um suspiro de, me faltou tempo. Eu sou um questionador da produtividade das empresas brasileiras. A gestão de tempo, então, pelo que você está me falando, ela está intimamente ligada à produtividade das nossas empresas. Das pessoas não saberem fazer a gestão de tempo no seu negócio e para os seus funcionários. Sim, e tudo isso começa, uma coisa que eu falo que é a mente. Né? Dentro de uma empresa, uma vez uma pessoa me disse que ela gostaria de organizar o estoque da empresa dela. Falei, legal, quando é que você vai fazer isso? Eu não faço porque eu não tenho tempo. E aí eu me alonguei um pouquinho na conversa, falei assim, quanto tempo você precisaria para organizar todo o estoque da sua empresa? Aí ela fez aquele suspiro e disse, eu acho que se eu pegasse 1 hora, uns 2, 3 dias, eu conseguiria fazer tudo. Então é o tempo? É o recurso. Então o quanto eu estou comprometido com a tarefa em ver o meu estoque organizado. Aí entra a procrastinação. Por quê? Porque eu não chamei para mim. Eu não clarifiquei que eu quero esse resultado. Aí a questão é, quanto custa investir esse tempo e celebrar esse resultado? E quanto não
o quanto custa não fazer isso, entrar naquele estoque e ver ele desorganizado, o quanto isso vai roubar mais a minha energia, em tempo também. Por quê? Estoque desorganizado, tempo perdido. Tempo perdido. E faturamento perdido. E cliente nervoso. E nós estamos falando sobre tempo, o nosso tempo acabou. Edneia, o assunto é muito importante, interessante, e as pessoas que precisam fazer contato contigo e que está nos assistindo, que gostaria de aplicar isso, seja na sua vida, seja na sua empresa, como que ele pode entrar em contato contigo? Pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, né, 99161280, ou e-mail edneia, que não é com demudo, @sala.com.br. Edneia, muito obrigado pela excelente entrevista, eu espero ter você aqui em outros programas. Eu que agradeço. Muito obrigada. Pauta em Debate, volta já. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com Pauta em Debate e neste bloco nós vamos conversar com o médico clínico geral, Dr. Rodrigo Pereira. Dr. Rodrigo, nós acabamos de falar um pouquinho sobre tempo e a ação do tempo sobre o ser humano. E nós tivemos uma outra entrevista há um tempo atrás e o assunto foi tão bom que nós vamos retomá-lo. Primeiramente, boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os nossos telespectadores. É um prazer de novo estar aqui. A ação do tempo sobre o ser humano, o senhor explicou para nós no nosso último programa como que o tempo age sobre o nosso corpo. Poderemos partir desse ponto? Exatamente. Como na entrevista passada e agora nessa entrevista do primeiro bloco foi bastante interessante, né? Tudo que a gente ouviu a Edneia, a senhora Edneia comentar, né? É aquilo que a gente vai colher na terceira idade. Se a gente usou bem esse tempo na vida, usou com
com parcimônia, com temperança, que é um adjetivo que hoje em dia não se usa mais, né? Um bom senso, a gente vai colher na terceira idade. Então, relembrando a entrevista nossa passada, a gente tem que lembrar a diferença da senescência, que é uma perda gradual, né? uma adaptação gradual à idade, e a senilidade, que é uma perda patológica, quando a gente não cuidou do nosso corpo ao longo da vida. Então, o que acontece? Na senescência, a gente tem uma perda da capacidade vital, mas que é suficiente para manter uma vida com qualidade de vida. Mas na senilidade, algumas vezes essa perda é excessiva, e aí passa o quê? Passa a pessoa a ter dificuldade de manter os hábitos mais simples do dia a dia. Então essa é uma questão muito importante. Na entrevista passada, a gente falou dos grandes sistemas que se alteram ao longo do tempo, né? Sim. E nos falta, a meu ver, a gente associar o que a gente aprendeu sobre as diferenças que tem de um indivíduo jovem para o indivíduo idoso e como que a gente vai adaptar isso para passar o inverno com saúde, para que o inverno não seja uma estação desagradável. Ou seja, então, nesses vários sistemas que o senhor vai abordar, como que ao longo da vida nós vamos vivenciando de uma forma qualitativa para quando chegarmos na idade mais avançada, ou quanto idoso, nós temos uma qualidade de vida como se nós tivéssemos, não os jovenzinhos, mas um senhor idoso com qualidade, assim, vivendo muito bem. Então, como havia dito, o que acontece, por exemplo, com a musculatura, o músculo? Nós tendemos, a passar da idade, perder massa muscular. E é interessante que o músculo, a contração do músculo, que provoca calor. A gente usa roupa, nós usamos roupa, não é para produzir calor, é para manter o calor que o nosso corpo produz. E se a gente tem uma musculatura atrofiada, nós vamos produzir menos calor e vamos sentir mais frio. Então, qual que é o aspecto prático disso, Marcos? A gente tem que manter o melhor possível essa musculatura. E como a gente mantém a musculatura? Atividade física. Então, a atividade física ela é fundamental para que os nossos músculos, ao longo do nosso envelhecimento, eles se mantenham fortes e produzindo calor de uma forma, uma quantidade boa para nós nos mantermos aquecidos e usar menos roupa no inverno. Isso. Uma pessoa com 70 anos, ela vai ter uma musculatura menor do que uma pessoa com 30 anos. Mas, se ela mantém uma vida não sedentária, uma vida ativa, com caminhada, com atividades, com dança, certo? Com todos esses tipos de atividade, o que vai acontecer? Essa perda vai ser menor, ele vai entrar os seus 60, 70 anos com uma musculatura mais rija, certo? E vai acontecer que ele vai sentir menos essa questão. No inverno, a gente também tem que manter atividade. Você já percebeu que quando a gente está parado em casa, a gente sente mais frio. Quando a gente está movimentando, algumas vezes a gente pensa, que eu esqueci do frio. Não é. É que você está movimentando, o músculo está contraindo e produzindo calor. Por isso que sai de manhã com um monte de blusa, vai andando, aí você vai tirando, porque você está se aquecendo. Além da diferença térmica, mas porque também você está ativando a musculatura. Mas doutor, eu às 6 horas da manhã não consigo fazer atividade, porque está muito frio. Então a gente faz uma adaptação. Muitas vezes o idoso ele tem uma questão de aproveitar o horário, né? De ter um horário mais livre. Então, ao invés de fazer uma caminhada 6, 7 horas da manhã, ou 6, 7 horas da noite, fazer uma caminhada mais próximo do meio-dia. Sim. Né? Então, isso seria já um conselho. No inverno, não deixar de fazer esse tipo de atividade. Já quem caminha 6 horas, 7 horas da manhã, que faça uma caminhada um pouco mais tarde. Um pouco mais tarde, quando a temperatura esteja mais amena. Não deixe de fazer no inverno. Muitas vezes a gente fica preso dentro de casa. Você pode colocar todas as mantas possíveis, mas o teu corpo não vai estar produzindo calor. E qual que é o próximo sistema do nosso corpo que tem que ser analisado? O próximo que a gente tinha comentado é a regulação térmica. Lembra que a gente tinha comentado que no idoso a regulação térmica o termostato do corpo está com um pouquinho mais de defeito. Normalmente os extremos de temperatura são ruins para o idoso, que ele se aquece mais quando está quente e esfria mais quando está frio. E junta a isso uma insensibilidade do idoso à sensação do frio.
Você pode tocar o idoso e você vai perceber que a pele dele está muito fria, mas muitas vezes você conversa com um vô, mas eu não estou com frio, por isso que eu estou com ar. E ele não sente. Ele não sente, mas o corpo dele, o organismo dele sente. E como que ele pode se prevenir disso? Então, se a gente tem essa insensibilidade à variação térmica, a gente tem que impedir que haja essa perda de calor, essa variação térmica ao longo do dia. As vestimentas. É uma época apropriada para a gente tirar os gorros, os chapéus, os cachecóis, né, as luvas. Então isso é importante para que ele não adoeça, porque o corpo ele não está sentindo, mas o corpo está sentindo. O corpo está sentindo. Então o corpo, quando a gente está mais frio, o corpo perde também mais calor, né? E aí perde energia. Energia que poderia estar associada à produção da defesa do organismo e tudo mais, ela está perdendo porque a pessoa não está mantendo esse calor. Então, as vestimentas, o banho também, a gente procurar tomar um banho mais nos períodos mais quentes do dia, procurar no banheiro manter o ambiente mais aquecido, evitar o choque térmico de um ambiente quente do banheiro, até colocar a roupa. Ou seja, o ideal é se trocar no banheiro. No banheiro mesmo, já deixa tudo preparado, um banheiro adequado, né? Se tiver um aquecedor para colocar ali... Seria mais interessante ainda. E qual que é o próximo... parte do corpo que nós temos que comentar com o nosso telespectador? A gente havia comentado a respeito da circulação. Né? A pessoa idosa tem uma circulação mais deficiente nas extremidades, né? E algumas vezes até por causa das comorbidades, as doenças que a pessoa tem, a diabetes, a hipertensão. Então, e essa circulação deficitária nas extremidades faz com que haja atrofia, que a pele fique mais fina. Tem uma circulação, a circulação serve para levar os nutrientes para o corpo. Se a gente tem uma deficiência de circulação, não chega o oxigênio e os nutrientes. Então a pele se afina, há uma perda natural de colágeno. Né? Então a gente tem que impedir que essa questão da circulação prejudique. Como? Aquecer nas extremidades. Certo? Durante o sono, uma coisa que eu oriento bastante é uma bolsa de água morna nos pés. Sempre lembrando que a gente deve testar muito, igual a gente faz com um bebê, né? Testa a temperatura para que não provoque queimaduras. Mas quando a gente está com o pé, a extremidade aquecida, você já percebeu isso? O sono fica muito melhor. É verdade. E eu oriento alguns idosos, coloca uma bolsa de água morna até você dormir, ela dura uns 10 minutos, você vai dormir melhor. E para nós termos um sistema circulatório saudável, como que nós devemos nos prevenir? A atividade física seria interessante, né? E principalmente o tratamento das patologias. A pessoa que tem hipertensão, manter a pressão no valor adequado, certo? Uma pressão mais alta faz com que os vasos tenham lesões e isso atrapalha a circulação. O diabetes é muito prejudicial à circulação, certo? Então manter os diabetes no nível adequado. Então são coisas importantes para a gente manter essa circulação. A alimentação saudável também. A alimentação saudável, o que acontece? No inverno a gente tem um gasto maior de energia. Então, de acordo com o paciente, isso é claro que tem que ter uma orientação individual, né, Marcos? Mas a alimentação tem que ser um pouquinho mais calórica, mas uma caloria de qualidade no inverno, né? Então, se a pessoa puder usar um azeite de oliva um pouquinho mais no inverno, que é a gordura, dá calor, as sopas, a gente se aquece com os alimentos mais quentes, né? As bebidas mais quentes, os chás, o leite quente, né? É verdade. Então, esse alimento calórico, ele também nos faz, se não tiver o exercício físico, nos faz engordar. Exatamente, por então, isso que é todo um contínuo. É um conjunto, né? A orientação do idoso, de qualquer pessoa, é individual, né, Marcos? Mas tudo isso junto, você fez a tua atividade, chegou em casa, faz um chá quente, ou um leite quente, que faz parte né? Isso é bastante agradável e mantém a qualidade de vida. Ou seja, então ele não pode pegar só uma parte da tua orientação e falar, o doutor falou que eu posso comer comida calórica porque eu tenho que me esquentar no inverno. Mas ele não pode esquecer a outra parte da recomendação, que tem que continuar fazendo exercício físico. Perfeitamente. Hoje em dia, o que acontece? Com a individualidade e tudo mais, as pessoas tendem a pegar as orientações que convêm. Exatamente. E aquelas orientações que não são mas bem, que eu não a gente esquece um pouquinho. Ele não foi muito enfático, né? Ele não explicou muito bem essa. Eu vou pegar só essa parte que eu considero importante. Não é assim.
Lembra, a gente disse, as pessoas elas envelhecem diferente porque vivem diferente, né? Reagem diferente aos estímulos. Então a gente tem que entender as diferenças, mas tem que compreender toda a orientação. Então nós falamos do músculo, o nosso termostato, né? A regulação térmica. Termostato, Isso. sempre confundo a dicção, mas o nosso termostato, que é a nossa regulação interna, o sistema circulatório, alimentação, atividade física. Qual mais outro grande conjunto interno aqui nosso do corpo humano? A defesa do organismo. A defesa do organismo. Há uma perda gradual da defesa do organismo com a idade. E o que acontece aí? Lembra quando eu falei da melatonina? Sim. Que era uma substância que regula o sono. E ela se sabe também que regula a imunidade, que é a defesa que o organismo tem contra as doenças. E a gente percebe que a partir dos 55 anos a melatonina cai. É natural que ela caia. Então a defesa do organismo vai ficar prejudicada. Então o idoso que quer ter menos comorbidade, menos doença, passar um inverno melhor, ele tem que cuidar da defesa do organismo. Como? Ativamente, ele pode fazer o quê? Hoje, na modernidade, nós temos, embora exista bastante preconceito em algumas partes, as vacinas. Sim. As vacinações. E a gente sempre atende, mas doutor, a minha amiga foi, tomou a vacina e pegou gripe. A vacina não provoca gripe, Marcos. Ela é feita de um vírus inativado, um vírus morto, um vírus que não provoca gripe. E ela é uma vacina específica para gripe. O que é a gripe, Marcos? Aquela dor no corpo intensa, a febre alta, né? Mas ela não impede os resfriados, as outras doenças que são parecidas com a gripe. Sim, então... E mesmo também, quando a gente toma a vacina, algumas vezes demora 1 mês para que ela faça o efeito. Por isso que é importante, antes do inverno, a pessoa se vacinar. Prevenir. Infelizmente, algumas vezes a gente depende do cronograma do governo, né? E o governo a gente sabe que não é sempre tão eficiente. E esse ano, por exemplo, o inverno se adiantou um pouco, né, do que a gente estava acostumado nos últimos anos. Mas as vacinas são importantes. Dependendo da orientação individual, as vacinas de pneumonia, que são as doenças mais pesadas. Que são as doenças que... O que acontece? Quando a gente tem uma idade avançada, elas afetam mais o organismo demora mais a reagir. E no idoso, os sintomas, Marcos, são um pouquinho diferentes. Enquanto nós, que ainda estamos, né, com uma idade menor, os sintomas são mais evidentes. Se a gente tiver uma pneumonia, a gente vai ter uma tosse muito importante, uma febre importante, porque é o organismo reagindo, o organismo com capacidade de reagir, tentando se defender. No idoso, como a defesa está mais deficiente, o que acontece? Os sintomas são mais leves. Então, algumas vezes eu atendo idosos que apenas ficaram mais quietos. Algumas vezes ele não tem febre. Algumas vezes não tem uma tosse produtiva ou importante e pode estar com um quadro de pneumonia. Então a gente tem que ficar atento a essas coisas. Aos sinais. Doutor Rodrigo, eu espero ter feito boa gestão do tempo para nós falarmos sobre o tempo agindo sobre o ser humano. E eu gostaria que o senhor deixasse um contato, já que as pessoas podem vos procurar para fazer esse diagnóstico, ser atendido pelo senhor na clínica, enfim. E que o senhor deixasse o recado para o nosso telespectador sobre o que ele fazer com o tempo dele sobre si próprio. O contato eu deixo mais o e-mail mesmo, né? Doutor escrito, rodrigopereira@gmail.com. Se tiver contato, a gente responde pelo e-mail mesmo. A gente é um pouco atrasado também, as mídias a gente não está tão avançado assim. Mas eu gostaria que as pessoas compreendessem que toda essa orientação é para que a gente tenha qualidade de vida, que a gente aproveite cada momento da sua vida. Hoje a gente tende a não aproveitar o momento, a gente faz expectativas. Eu estava conversando no intervalo com a Edneia, né, que aqui a gente tende a achar que o tempo ele é cíclico. Eu vou deixar porque no próximo ano, aí vai ter o ano novo, aí a gente renova todas as... Mas não, o tempo é um contínuo. A gente vive o instante. Então quem está me ouvindo agora... Você tem que viver esse instante. E qual é a decisão desse instante? O importante é o agora. Porque você vai plantar o instante, você vai viver o momento e você vai colher
ao longo do tempo aquilo que você plantou. Se nós vivermos bem agora, o nosso futuro, se nós chegarmos lá, vai ser um futuro muito melhor. Com qualidade de vida, que é o importante, de acordo com o gosto de cada um. Mas o momento é o agora. Não caia na ilusão de que as coisas é a famosa segunda-feira. É verdade. Né? É o hoje. Está vendo a entrevista agora, o que a gente pode fazer? Para agora, no momento. Vai ter uma janta agora. Nós estamos à noite, vamos jantar. Como vai ser essa janta? Certo? Qual a qualidade que a gente vai ter nessa janta? Qual a qualidade da atividade física? Doutor, então é um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço, doutor, e obrigado por mais uma vez estar presente conosco. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Boa noite. Nós voltamos em seguida com o Pauta em Debate. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Meu amigo, minha amiga, para você que esteve conosco, para você que esteve nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado a Deus por nos permitir a realização de mais esse programa. Tenham todos uma boa noite e que Deus continue vos abençoando grandemente. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.